Até agora vimos várias histórias que ilustram a pregação desta meia-noite, o que acontece nesse momento. Temos visto as 7 trovões, a história dos mileritas com Samuel Snow, e vimos várias histórias de 30 anos. 30 anos sendo um símbolo desse período, pregação desta meia-noite até meia-noite. E quero adicionar mais alguns outros símbolos ou histórias que figuram como a estrutura, ou parte da compreender a estrutura à meia-noite, de meia-noite e começando com a predicação antes da meia-noite. E nesse caso seria o número 2. Temos visto o número 30 e agora o número 2 também aparece nesse contexto. Podemos ir e ver o assunto primeiro na página 73. 2 anos e mais. Alguém lembra quando na história dos mileritas, na história do Snow, foi dada a predicação antes da meia-noite? De novo? 2. Isso. 2 de maio. E quando foi a meia-noite? 21 de julho. Exato. Não sei se já calcularam, ou alguém pode calcular rápido. Quantos dias são isso de aqui para aqui? É um pouco difícil assim de calcular rápido, mas são 81 dias. Isso, claro, é um número não muito comum e tampouco parece muito fácil descobrir esse número em um contexto especial, mas a Bíblia contém esse número. E o Espírito de Profecia também. E lá podemos ver o primeiro número, na página 73, 2 anos e mais, o número 81. Vamos ler o texto aqui, do Espírito de Profecia. Acho-me agora em meu 81º ano, e posso testificar que, como uma família, não ansiamos as panelas de carne do Egito. Tenho conhecido alguma coisa dos benefícios a serem recebidos mediante o viver os princípios da reforma da saúde. Considero um privilégio, bem como um dever, ser adepta da reforma da saúde. Então, aqui, o que eu estou dizendo, na história do Snow, isto aqui, a predicação desta meia-noite, isto aqui, meia-noite. Depois de 81, nesse período, desde aqui até aqui, nesse ano de vida de Ellen White, ela fala que, como família, eles já completaram a reforma da saúde. Não comem carne, não comem as coisas que não se deveria comer, não são bons para o corpo. Claro que isso para nós também tem esse mesmo significado. Já é hora de completar todas as reformas das nossas vidas. As poucas coisas que ainda deixamos às vezes porque achamos que não é tão grande coisa de comer ainda queijo ou às vezes carne, ou coisas assim. Então esse tempo já tem que acabar para o nosso bem, para a purificação do corpo, do santuário. Mas, no sentido espiritual,
o que significa isso aqui, as panelas de Egito, são as doutrinas do qual se alimenta o corpo, o templo. E isso já não existe nesse tempo. Você está jogando fora todo esse elemento que é o alimento do joio. Okay? Tudo o que é errado, tudo o que é falso, nesse tempo no povo de Deus é eliminado. Esse é o símbolo que compreendemos, que contém o número 81. Acontece aqui nesse período. Seriam 2 testemunhos para esse número, e tem um terceiro testemunho, encontra-se em 2 de Crônicas 26. Versículo 16. Segunda Crônicas 26, 16. Ok. História de Uzias. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. E transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Quantos sacerdotes? Mais o sumo sacerdote, 81. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste. E não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignou-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu a testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então, essa história aqui de Uzias é outra história do outro grupo dentro desses 81, dentro dessa fase aqui. Isso aqui é a história do trigo, Lena White, que já não precisam das panelas de Egito, já não desejam. Mas o outro lado é o joio, apresentado por Uzias. O que foi que Uzias fez? Ele era o rei, mas ele se achou o que também? Sacerdote. Então, ele combinou 2 coisas. Era poder político, estatal e poder religioso. E isso é que? A combinação dessas 2 coisas. A imagem da bestia está se formando. O mistério da iniquidade se está formando aqui ao mesmo tempo também. Representado pelo número 81, símbolo do que acontece aqui. Aqui, nesse tempo, se concretiza, se finaliza a formação dessas 2 entidades, desses 2 grupos. Ok, isso foi breve e acho que simples. Tem uma série de outros símbolos assim, dessa maneira, que são breves, não são muito complicados, mas dão luz sobre esse período, do que acontece. Acho que até agora já temos uma ideia um pouco mais completa do que significa a previsão desta meia-noite. É um ponto na linha, é um ponto que é bem breve antes da meia-noite, mas
anuncia já, avisa já, acontecem já coisas que têm que se finalizar na meia-noite. Ok. 38. Esse número já mencionamos, acho brevemente aqui. Samuel Snow nasceu em 1806 e deu a mensagem do clamor da meia-noite em seus 38 anos. Com 38 anos. Então, sendo esse período simplesmente aqui, simbolizado por 38, mas podemos fazer também isso aqui, como falamos ontem, 1838, a predição do que iria acontecer em 1840. E o mensageiro tinha 38 anos quando isso aconteceu. Como? Não, isso é aqui a história do Josias Litch. Sim, não. Samuel Snow, ok, talvez um pouco uma confusão. São duas histórias. É a história de Litch. Ele faz uma predição da caída do Império Otomano no ano 38. Uma predição antes da meia-noite. E cai o Império Otomano no ano 1840. Então, aqui está marcado o número 38. Mas esse número 38 também foi a idade de Samuel Snow, quando ele deu a sua predição da meia-noite, no ano 1844. Ok? Está esse número lá e está combinado com esses eventos. Isso é justamente o que queríamos ver agora. Podemos ler o seguinte texto, que começa no final da página 73. Vamos a ler toda essa história. Alguns talvez não tenham estudado isso ainda. Em 1838, Josiah Litch e William Miller, depois de um estudo cuidadoso das profecias, chegaram à conclusão de que, na última data, as nações poderiam esperar ver o sultão turco entregar seu poder. E a verdade é que eu nem sabia que não foi somente Litch, senão também foi Miller que descobriram isso. Os dois descobriram isso. Normalmente sempre ouvimos, lemos, falamos do Litch, dando a predição da caída do Império Otomano, mas aqui aquele testemunho fala também de Miller. E isso é importante, porque, bom, vamos fazer conclusões depois. Continuamos primeiro para ler o que acontece. Esta profecia foi publicada no mundo, mas houve acontecimentos que também chamaram a atenção das nações para Constantinopla. Então aqui aparecem as nações. Já falamos ontem que os netineus aparecem nessa história. Não realmente como despertados já, como participando conscientemente disso, mas como aqui fala, a atenção deles é chamada nesse momento. E talvez a melhor forma de expressar isso. Alguns do mundo ouvem o que acontece, veem o que acontece e simplesmente chama a atenção para eles, mais nada. O sultão da Turquia, Mehmed Ali, Pachá do Egito, estava em guerra. Os dois, o sultão de Turquia e Mehmed Ali, Pachá do Egito, estavam em guerra. O Pachá recusando uma indenização exigida pelo governante da Turquia.
Em 1839, o Pasha foi vitorioso na batalha contra o exército turco. Isso foi a profecia que foi avisado, que foi predito antes de acontecer. Isso aconteceu em 38, que Josias Litch fala dessas coisas aqui, que isto vai acontecer. Só agora estamos lendo os detalhes do desenvolvimento da predição. Em 1839, o Pasha foi vitorioso na batalha contra o exército turco e enviou contra forças sob o comando do seu filho para a Síria e a Síria Menor e ameaçou levar seu exército vitorioso contra Constantinopla. Neste momento, a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia entraram em acordo exigindo que o Pasha fosse confinado à Síria e ao Egito. Um conselho desses 4 poderes foi realizado em 15 de julho de 1840. O governante da Turquia concordou em cumprir sua decisão e ficou muito feliz por ter sua vida salva pela intervenção desses poderes. Ele voluntariamente cedeu todos os direitos nas mãos das Forças Unidas da Europa Ocidental. No documento oficial elaborado pelos representantes das nações em questão, essas palavras são: tendo sido sentido que todos os trabalhos zelosos das conferências de Londres no assentamento das pretensões do Pasha foram inúteis e que a única via pública era para recorrer às medidas coercivas para reduzi-lo à obediência em caso dele persistir em não escutar as propostas pacíficas. Os poderes, juntamente com o agente diplomático otomano, elaboraram e assinaram um tratado pelo qual o sultão oferece ao Pasha o governo hereditário do Egito. O Pasha, por sua vez, deveria desocupar todas as outras regiões antes de domínio do sultão, agora ocupadas por ele, e devolvendo à frota otomana. Se o Pasha recusa-se a aderir a eles, é evidente que as consequências maléficas a cair sobre eles seriam atribuídas unicamente à sua própria culpa. Não somente para lembrar essa história ou ver alguns detalhes mais, mas isso que aqui é expresso em detalhe, isso foi uma predição do Litch e de Miller nesse ano e se concretizou aqui. Isso é interessante para nós, porque aqueles que estão lutando agora contra esse movimento, que foram de nós antes, eles acham-se a segunda geração do adventismo, não do adventismo, desse movimento. Tem uma teologia achando que existiu uma primeira geração, incluindo Jeff e outros, nessa primeira fase, e que agora aqueles já não estão se desviando. Eles já não estão vindo as coisas bem, fizeram alguns erros, e eles, a nova geração, a segunda geração do adventismo, quase todos, conheceram a mensagem depois de 2001. Todos aqueles agora entraram para corrigir os erros dessa primeira geração. É a teologia, a ideia deles, atualmente, agora. É por isso que eles têm tanta energia de trabalhar. Eu procurei imaginar-me por que eles trabalham com tanta convicção contra esse movimento que é muito mais grande e continuamente está sendo abençoado com novos conhecimentos e nova luz. Mas eles veem as coisas bem diferentes. Eles acham-se a segunda geração, mas se compreendemos a história aqui, estamos na predição desta meia-noite. E Miller está incluído aqui.
Claro, eles rejeitam isso, esse conceito. Não? Para eles esse conceito não funciona assim como nós estamos vendo. Isso aqui é agora, está bastante avançado no movimento na história. E nessa altura ainda Miller é incluído. A base do Miller, as verdades são descobertas, a predição. E não estou dizendo que isso significa que Jeff, como pessoa, como indivíduo, é participante disso, mas nesse caso ele é parte do que chamamos a previsão da meia-noite também. Se lembramos que dizemos que a previsão da meia-noite para nós começou, ou parte dela é o descobrimento novo sobre Daniel 11. Tinha dois grupos que descobriram que o significado do Rei do Sul não deveria simplesmente ser a União Soviética, mas também deveria ser, mais preciso, deveria ser somente o país da Rússia. Lembram talvez que o ano passado eu falei que foi um irmão na Inglaterra que descobriu isso. E isso é certo, mas além dele, outro grupo também no mesmo tempo descobriu a mesma coisa. E esse grupo foi o grupo dos Estados Unidos e outros irmãos. Okay? Então não é somente uma pessoa. E aqueles que formam, na palavra do outro movimento, a primeira geração, eles estão participando bem no descobrimento dessas coisas. Ok. Temos agora mais uma história de 2 anos. Essa foi a história de 2 anos aqui, 38 até 40. E podemos ver agora a história de 2 anos no livro de Amós. Abrimos as Bíblias no livro do Amós. Primeiro capítulo. Quero pedir desculpas porque eu pessoalmente tive alguns problemas de apresentar aqui. Eu não sabia porquê, mas descobri que a plataforma é um pouco estranho. Parece como eu estivesse voando sobre vocês e não tinha nunca essa experiência. Assim, não? É um pouco estranho, estou muito em cima. Normalmente eu gostaria de estar mais perto, assim, para interactuar, para ver melhor. Porque assim estou vindo, é uma coisa diferente. Então, talvez por isso eu procurei assim sentar-me para estar um pouco mais abaixo. É um assunto. Depois esqueci a minha pequena Bíblia em português. Pelas viagens que estamos fazendo, esqueci simplesmente. Estou usando a Bíblia eletrônica. E não é a mesma coisa, porque você não tem as notas aqui, e estou um pouco, às vezes, pouco perdido. Então, tenho que olhar cá, as notas aqui, e depois a Bíblia eletrônica. E depois também acostumbrar-se de novo ao idioma, também um desafio pequeno. Então, só queria pedir desculpas disso. O livro de Amós, capítulo 1, versículo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, o que está fazendo ele aqui? O que significa que ele viu
Outras palavras, que é isso de ver uma coisa acontecer? Profetizar. É uma profecia. Ele tem uma visão, podemos dizer, quando ele vai falar essa visão que ele teve 2 anos antes do acontecimento, é um profetizar. Então, é uma profecia que ele está dando aqui. E podemos colocar isso aqui. Terremoto. Eu vou trocar o cor. Estamos aqui 2 anos antes do acontecimento, 2 anos antes do terremoto. Agora, o terremoto, o que significa? Podemos abrir Atos 16. Outra vez, desculpa, antes de ir para lá. Não, está bem, vamos lá. Vamos a Atos 16, 25, 27. Atos 16, 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerques do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Então aqui, o terremoto na Bíblia é um evento colocado na meia-noite. Dessa maneira, a predição de Amós é uma predição antes da meia-noite. Somente nessa história não é atado a 81 anos, não tem que ver com os 5 anos na história de Cristo, na história de Abraão. Mas é atado aqui com 2 anos. Então temos 2 anos, 5 anos, 6 meses e o número 81 como símbolos desse período. Ok. As coisas que acontecem aqui, que a porta foi aberta, as portas se abriram, no versículo 26. Lá de novo.
Desculpa. E de repente sobreveio, 26, o tal grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. A porta aberta é um símbolo disso aqui também. A porta se abre e... Desculpa. Por que isso é um símbolo daqui? Porque quando se abre a porta, no mensagem à Laodiceia, é quando o sumo sacerdote entra de um lugar santo ao lugar santíssimo. Essa mudança de um lugar para outro chamamos a mudança da dispensação, ou entrando a uma nova dispensação. Mesmo na história da conquista da Babilônia, quando se abrem as portas da Babilônia e o rei Medo-Persa entra na cidade da Babilônia, troca a dispensação. A dispensação de Babilônia acabou, começa a dispensação de Medo-Persa. Então aqui vemos uma mudança, uma nova dispensação começa, e isso é que vemos profeticamente acontecendo aqui no terremoto. A porta que se abre. E claro também, 27, quando fala acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, essa palavra só, que ele se acorda, é uma coisa que nós logicamente conectamos aqui com essa história. Na parábola das virgens, as virgens acordam nesse momento. Quando? Na meia-noite. Símbolo dessa história aqui. Então, vários pequenos simbologias que deixam-nos compreender que esse evento aqui em Amós, o terremoto, é ligado com meia-noite. Ok. Outro texto, Mateus 27, para falar um pouco mais sobre esse acontecimento aqui. Mateus 27. Versículo 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto e baixo, e tremou a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Então aqui temos outro terremoto. Nesse terremoto também a porta se abre e também acordam. Então, temos esses três assuntos como símbolo do terremoto, como símbolo dos eventos aqui na meia-noite. Uma nova dispensação. A dispensação judeia acabou e começa a dispensação cristã nesse momento. E, bom, os mesmos símbolos aqui somente para ajudar a compreensão desse evento. Tem mais outra coisa que acontece aqui. Podemos ver isso no seguinte capítulo 28. Vamos ler os primeiros 4 versículos. Mateus 28, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro.
eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendeu do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Então temos aqui mais outra coisa que um anjo descende. Na verdade que nós sempre colocamos o anjo descender quando o segundo anjo desce, o anjo de Apocalipse 10, o anjo de Apocalipse 8. Mas agora estamos vendo que em todos os momentos os anjos descem. Aqui também o anjo desce. Okay. E isso acontece quando? À meia-noite. Estou marcando a mudança da dispensação, uma nova dispensação aqui, iniciando uma nova fase. O anjo anuncia as fases, os momentos. Mas vamos voltar para Amós para ver um pouco mais sobre essa história aqui. Fala as palavras de Amós que estava entre os pastores de Tecoa. Tecoa significa trombeta. Então, aqui, a trombeta forma parte dessa história também, e forma parte desse assunto do que chamamos a presença da meia-noite. Já vimos ontem que o anúncio sobre os poderes da trombeta é que forma parte dessa mensagem aqui. O desenvolvimento da Rússia, que tem que ver com o poder da trombeta do Islã, isso é parte dessa mensagem. O que estamos fazendo aqui é simplesmente um estudo, como Isaías 28 fala, um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Pegamos pedaços pequenos, temos bastante informação para colocar isso aqui, nessa fase da história, mas talvez aqui somente uma pouca lição vamos sacar disso, ou pegar disso, mas juntando tudo, temos uma visão muito mais ampla e bastante com muitos detalhes sobre essa história aqui. Aqui, isso é o que acontece. Simplesmente uma pregação. E temos aqui agora também ele, significando ele uma trombeta. Tem que ver com a trombeta, o que acontece aqui. Talvez isso para nós não é nada especial, porque já esperamos isso. E já ouvimos muito disso. Mas são provas de que não estamos no caminho errado aqui. Ok, continuamos. Versículo. Podemos ler agora todo o capítulo. Versículo 3. Assim diz o Senhor, Amós 1:3. Por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Isso porei fogo à casa de Hazael,
Ele consumirá os palácios de Ben-Hadad, e quebrarei o ferrolho de Damasco, exterminarei o morador do vale de Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos, para os entregarem a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. Exterminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Ascalon. E tornarei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom. E não lembraram a aliança dos irmãos. Por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão e a espada, e aniquilou as suas misericórdias, e a sua ira despedaçou eternamente, e conservou a sua indignação para sempre. Vamos simplesmente ler tudo. Por isso porei fogo a Temá, e ele consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque federam o ventre as grávidas de Gileade, para dilatar os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta, e o seu rei irá para cativeiro, e ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Então aqui, mais um pouco, capítulo 2, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom. Versículo 4, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos, antes de se deixarem enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Então aqui, acho que ficou muito claro que aquela visão, aquela predição tem que ver com o passo 3 e o passo número 4. Esses dias descobrimos que tem vários números aqui. Em Esdras 8, ontem vimos que isso foram 3 dias. No número 3, os 3 passos, isto é um símbolo. Mas outra simbologia simplesmente são os 4. 4 passos para a destruição. Quatro passos para a destruição, mas aqui é ênfase sobre o número 3, número 4. Uma história, uma lógica de um desenvolvimento da destruição. Mas pode ser também do oposto, pode ser a bênção também. Mas esse número também existe em outro contexto. A sembra, o crescer, semear, correto? Crescer. Um momento.
madurar. Assim. E harvest, colheita. Safe. Aqui, Amos fala disso e de isso. Isso é meia-noite. Isso é predição antes da meia-noite. Então, isso é Amos. Isso é o terremoto aqui. Essa é a predição desses eventos. E solamente fala do terceiro e do quarto. Podemos então colocar aqui isso também. It's safe. Bom. E o último detalhe aqui do livro de Amos, no mesmo livro, capítulo 8. Primeiros 2 versículos. O Senhor Deus assim me fez ver, eis que aqui um cesto de frutos de verão. E disse, que vês, Amós? Eu disse, um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo, Israel. Nunca mais passarei por ele. Queridos irmãos, vamos acabar com isso, ou terminar com isso aqui, nessa manhã, na primeira palestra da manhã. Quando Amós está aqui, ele tem a visão, ele faz uma predição. Predição contém informação sobre esse processo. Terceiro e quarto. O maduramento, o madurar e a ceifa. E aqui de novo ele repete, tem novamente uma visão. Essa visão ele fala que ele vê a cesta, ele vê isso. E a cesta, como ele fala muito claro aqui, é o fim para o povo de Deus. Por isso, nós marcamos aqui na meia-noite a porta se fechar para o povo de Deus. Eu sei que temos também a história dos levitas, mas a história dos sacerdotes aqui. E isso é tudo que queria estudar com vocês essa manhã. A próxima hora, se Deus permite, vamos abrir mais um exemplo, mais outra história de 2 anos, a história de José, e talvez podemos falar de umas coisas mais. Então, assim acabamos e vamos nos ajoelhar. Nosso querido Senhor, te agradecemos por esse novo dia. Começando o dia estudando a Tua Palavra de novo, Senhor. Compreendendo mais alguns detalhes sobre esse evento que antes não conhecíamos. Mas estamos vivendo nesse tempo da pregação desta meia-noite. Confirmando isso com as informações que Tu estás dando através de todos os Teus profetas. Te agradecemos, Senhor, por essa luz tão importante, tão boa, da qual nós podemos participar. Que nos abençoes esse dia, que guies nossos passos, nossos pensamentos e que trabalhe sobre nosso coração. Queremos pedir isto nessa manhã, pelo nome de Jesus. Amém.